Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença dos conselheiros e conselheiras. Dando início, então, à terceira reunião ordinária do CONCAN. Temos os seguintes itens de ordem de pauta. Deixa eu só botar aqui, que a gente colocou. A vacância e posse dos novos conselheiros titulares, o processo eleitoral para composição do CONCAN, na verdade, a apresentação das respostas dos formulários e a discussão sobre procedimentos para atendimento de discente que passarem mal dentro do campus, pauta pedido pela conselheira Denise. Começamos, então, com a questão de posses e vacâncias. Então, a gente tem a posse, a renúncia, né, voluntária da representante do segmento docente, Graziela, né, e aí damos a posse, então, ao professor Carlos Gomes, que também não está presente hoje, tinha alguma reunião já agendada, por isso está o Léo hoje e o Bruno representando o Lucas, que também é conselheiro titular, tá? Então, essa deve ser provavelmente a última reunião ordinária deste CONCAN, e aí a gente já inicia, então, a nova pauta, a segunda pauta, que é a questão... tem uma questão aqui sobre os discentes, né? Então, a gente tem... A única discente que tem participado é a Bianca, né? Os outros conselheiros já não têm participado. E aí fica essa questão de ausência em mais de 3 reuniões consecutivas. Então, essa é a terceira reunião consecutiva que a gente tem desse ano, considerando mais uma reunião do semestre do ano passado. Então, a gente completa a quarta semana, a quarta reunião, então, que esses conselheiros não participam. Então, na próxima, se a gente tiver mais uma antes de acabar esse CONCAN, né, esse comitê, esses conselheiros, a gente precisa da vacância aos discentes, da posse aos novos discentes. Vai precisar de uma extraordinária para o PDI, aprovação do PDI. Não só do PDI, como aprovação da comissão eleitoral, ou não? Não, acho que não. Lá depois não fala mais, não tem mais isso. Tá. A gente vai falar aqui agora. A gente tem, então, o CONCAN de 2021-23, né, esse biênio. A validade dessa portaria é até dia 18 de outubro. Então, qualquer reunião que a gente faça até antes de 18 de outubro é esse conselho. Qualquer reunião pós 18 de outubro, a gente tem que ter um novo conselho. Olhando, então, a nova resolução do CONCAN, né, a portaria normativa 09 de 2022. Então, os membros do CONCAN relacionado ao inciso 2, docentes, 3 técnicos administrativos e discentes serão eleitos por seus pares e terão mandatos por 2 anos, sendo permitida uma única reeleição. Lembrando que conselheiros que tiverem mandato como titular há mais de um ano, esse mandato já é considerado, tá? Então, a composição da comissão eleitoral deverá levar esses 2 quesitos em consideração. Como que se dá, então, o processo de eleição do novo CONCAN? Então, no prazo de, no máximo, de 90 dias, antes do término do mandato desse CONCAN, o presidente deflagrará o novo processo eleitoral com os novos membros. Então, o presidente, ele escolhe os membros, indica os membros para compor a comissão eleitoral, sendo paritariamente representado por corpo docente, discente e técnicos administrativos. Então, o que a gente decidiu fazer, então? A gente vai mandar um e-mail para todos os servidores e discentes, para aqueles que quiserem se manifestar para fazer a composição da comissão eleitoral. Se ninguém se manifestar, a gente faz, então, a indicação dos servidores, tá? A princípio, a gente vai tentar que tenha pelo menos um titular e um suplente na comissão. Então, tem que ter 2 discentes, 2 docentes e 2 técnicos administrativos. E aí, esses tocam o novo processo de eleição dos novos conselheiros que terão posses de 2023 até 2025. Então, esse é o novo CONCAN para o próximo biênio. Dúvidas com relação a esse processo de eleição? Candidatos não podem participar da comissão. Isso, candidatos não podem participar da comissão, tá? A comissão eleitoral. Tá? E o oposto também é válido, né? O pessoal da comissão eleitoral não pode ser candidato. Perfeito? Provavelmente a eleição vai ser feita no Helios. Então, isso ajuda bastante, né? Como a gente tem o Helios agora, já facilita esse processo eleitoral. Perfeito? Então, a gente deflagra, então, o pedido de nomes para a comissão e depois a gente faz o processo de eleição. Novos membros já a partir de novembro, né? A partir de outubro. 18 de outubro. 18 de outubro já tem a nova portaria. Já
Então, não vai dar 90 dias, vai dar menos. É no máximo 90, né? Vai dar menos de. É no máximo 90. A gente está começando com menos de 90. Então tem que acelerar mesmo, senão não consegue terminar antes desse término do mandato. Passamos então para sugestões de melhorias. No último CONCAN de junho, se eu não estou enganado, a gente teve então a questão do orçamento e lá acho que a Lenice até que deu a proposta para que a gente fizesse um formulário para ver as sugestões de melhorias no campus. Então, esse formulário ficou disponível do dia 23/6 até o dia 7/7. Tivemos 32 respostas, das mais variadas. Eu enviei para todos os conselheiros e para todos, convidando no CONCAN. O que a gente tem de demanda, de maneira geral? Então, a gente tem algumas questões que são simples, que dá para se resolver sem precisar de orçamento, são questão de iluminação, acesso, melhoria no campo, outras precisarão de orçamento. Então, as demandas serão atendidas de que maneira? Pela condição orçamentária, viabilizando a execução e análise de impacto, ou seja, aqueles que atender mais pessoas. Então, uma das coisas que estão lá, a cobertura entre blocos, isso atende a comunidade inteira do Instituto. Então, isso é um ponto importante. Tinha mais alguma coisa lá que era... Isso, melhora na internet. Pontuar Isso, várias vezes. Então, é uma coisa que é para todo mundo da comunidade. Acho que computador, é uma coisa que atende vários alunos e servidores. Então, é uma coisa que a gente vai colocar como prioridade. Então, isso a gente está já no radar como prioridade, tentar atender. Lógico, são coisas que não são baratas, né? Então, uma cobertura aí é quase 300 mil reais. Então, são coisas que a gente vai ter que atender dependendo do orçamento. Dúvidas, conselheiros? Alguém quer falar? Colocação. Infelizmente, né? Analisando todo o questionário de sugestão, né, como eu vi, a gente percebeu bastante coerência nos 3 segmentos, em alguns pedidos, tal, todos acho que é de extrema importância, como você falou, que eu acho que tem que fazer todo isso, estudo de viabilidade, né? Mas, infelizmente, a gente percebeu que tinha uma colocação lá, uma proposta, que ela destoava de muitos. A gente queria fazer uma colocação, inclusive a gente fez aqui um manifesto, tá? Que eu vou deixar uma cópia aqui com a direção, né? Eu gostaria de ler, porque eu acho que na colocação da pessoa ali houve muitos equívocos, né? Eu acho que merece um esclarecimento, né? E são colocações ali que eu, que sou do segmento TAI, né? Eu fiquei abalada, sinceramente, eu fiquei muito chateada. Eu pensei em nem vir à reunião hoje. Me convenceram a vir. Não, mas é importante que se tem reclamação... Porque eu fiquei muito chateada pelo tipo de colocação, como eu falo, né, como eu falo. E aí eu espero que tenha sido realmente um equívoco da pessoa, né, que ela não tenha essa linha de pensamento, que faltou para ela ali, talvez, uma busca, né, entre como é que é o funcionamento das leis dentro do Instituto Federal, de como que é feita as distribuições, né, de planos de carreira e de outras instrumentações dentro do campus. Perfeito. Tá? Então, eu estou deixando aqui para a direção esse manifesto, tá? E eu vou ler, tá? Vou tentar ler o mais rápido possível. Deixa eu ver se todo mundo está ouvindo, né? Porque senão tá, okay. não fica... Pessoal, todo mundo está conseguindo ouvir a Lenice bem? Só para ficar registrado. Beleza. Só que, senão não aparece na gravação, é ruim também, né? Tá. Manifesto é de quem? É da coordenação de base do Sinazep. Para não saber, para a gente colocar na ata. Manifesto da coordenação de base do Sinazep, Campus São José, em favor da igualdade pela melhoria das condições de trabalho para trabalhadoras e trabalhadores de todos os segmentos de nosso campus indistintamente. Sabemos que qualquer reivindicação por melhorias é válida e entendemos a especificidade das necessidades de trabalho de cada área de atuação. Aliás, esse trabalho da direção, junto com esse conselho, é exatamente para analisar a demanda conjunta dos servidores e estudantes de nosso campus, visando o bem-estar de nossos trabalhadores e estudantes, e aprimoramento dos serviços prestados à sociedade em educação, ciência e tecnologia. Tendo em vista esses objetivos, que devem balizar nossas ações, nos chamou a atenção a proposta feita por um representante do segmento docente
no formulário de sugestões apresentado à comunidade. Nela, a ideia presente é de que se faça a melhoria das condições de trabalho docente a partir da precarização das condições de trabalho dos técnicos administrativos, em vários aspectos, desde o uso de equipamentos eletrônicos até o aumento da carga horária de trabalho. Entendemos que é pertinente uma reflexão a respeito, pois também devemos nos autoeducarmos para as boas práticas do trabalho coletivo. Nós, como os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, ficamos tristes e, ao mesmo tempo, indignados a ver uma solicitação como essa, ao constatarmos que, depois de tantas lutas por equidade e garantia de direitos, tais linha de pensamento ainda se faça presente. Não podemos aceitar uma concepção que defenda a melhoria de seu próprio setor em detrimento de outros, desprezando e menosprezando a necessidade solidária entre os diversos setores de trabalho. Vejamos, quando se sugere que os piores equipamentos fiquem para um segmento em detrimento de outro, isso demonstra desprezo por seus colegas de profissão, independente do cargo que ele ocupe. Temos de enxergar o que o outro e entendermos que seu trabalho também é parte do nosso. O acesso de todos a bons equipamentos para desempenho de suas funções é parte de uma luta comum dos servidores. Insinuar que servidores administrativos usam equipamentos patrimoniados no trabalho home office, fora do campus, é ignorar as leis a respeito do trabalho no serviço público. Assim como sugerir que os servidores administrativos deveriam trabalhar 40 horas para ajustar a demanda de seus setores e que a direção não deveria investir recursos financeiros para solucionar problemas a isso relacionados. Queremos lembrar que a jornada de 30 horas, o teletrabalho e demais medidas relacionadas à redução de jornadas de trabalho, inclusive do docente, não é um privilégio, e sim uma conquista. Um objetivo permanente de classe trabalhadora do mundo. Lembrando que, diferentemente do que ocorre com o segmento docente, a instituição não tem como substituir um servidor administrativo quando mesmo se afasta por qualquer motivo, seja ele saúde ou capacitação para o trabalho. Da mesma forma que os docentes lutam por uma carga de aula mais justa, que não compromete seu trabalho para além da sala de aula, como pesquisa e extensão, os tais lutam por uma carga de trabalho reduzida, não apenas para a melhoria da qualidade de seu trabalho e atendimento ao público, mas também para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho deve favorecer a vida e não o contrário. Ressaltamos que tais considerações estão ligados a uma luta mais ampla, uma luta pela classe, feita pela classe, para o conjunto de trabalhadoras e trabalhadores dos institutos federais. Fomentar a divisão dos segmentos é retroceder nas conquistas já consolidadas e retardar avanços necessários. As ideias que defendem a desigualdade de condições não são frutos do acaso ou de uma pessoa individualmente. São consequência de uma realidade que ainda é desigual. Por isso, a luta por igualdade real se faz necessária. Convidamos todos a refletirem sobre a necessária construção da igualdade de condições no ambiente de trabalho em prol da integração, solidariedade coletiva e qualidade no ambiente educacional. São José dos Campos, 25 de agosto de 2023, e quem assina é a coordenação de base do campus São José dos Campos, Lenice e professor Ricardo. Obrigado, Lenice. Esse manifesto vai ser enviado para todos? A gente ainda vai estudar como vai acontecer. Perfeito. Mas, constando em ata, tá bom? Quem quiser ter acesso, a gente pode estar mandando. Tá, perfeito. Obrigado, Lenice. Conselheiros, mais alguém quer o uso da palavra? Não? Passamos, então, para o último assunto de pauta, que é a questão dos procedimentos para atendimentos existentes passando mal dentro do campus. A Lenice que pediu a pauta. Lenice, se quiser expor um pouco, eu coloquei ali, a gente colocou um pouco do que você colocou no e-mail, mas acho que é importante a exposição. Essa é uma demanda antiga, inclusive, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017, já foi feito um GP aqui no campus,
sobre a implementação de uma enfermaria no campus. Não sei se você lembra disso. Você não estava na direção, não sei se era o Valdeci. Foi eu, Marcos, a Rose e teve, lembro, outro servidor que não me lembro. Nós fizemos esse GT, fizemos alguns levantamentos, levamos esses questionamentos para a reitoria e, infelizmente, a resposta que a gente teve na época, né, que esse código de vaga não era possível para o campo, né, porque, além de demandar código de vaga, precisaria de ser não pode ser um auxiliar de enfermagem, tem que ser enfermeiro e tal, né? E a única resposta que a gente teve em relação também à questão de procedimentos foi que veio aquele comunicado que é proibido o transporte, né, de alunos doentes, né? O servidor não pode pegar o aluno por conta própria e levar, por exemplo, socorrer o aluno. Tem que ser acionado o SAMU ou outros órgãos. Esse comunicado você tem? Não, mas ele é um comunicado, eu acho que é fácil de achar, porque é um comunicado antigo. Tá, se puder enviar para os conselheiros. Nesse comunicado, ele proíbe servidores de locomover, né, qualquer pessoa do campus em situação, né, de doença ou mal-estar, que tem que constar, tem que chamar o SAMU. Só que nós sabemos, né, as dificuldades que é chamar o SAMU, e nem toda situação, né, é para chamar o SAMU. Aí já começa o primeiro problema que eu vejo. Que ninguém aqui do campus tem esse preparo para analisar, né, para avaliar o aluno ou qualquer outro servidor terceirizado, falar, não, nós precisamos chamar o SAMU. Qual é o grau de gravidade, né, para isso? Eu acho que já começa um problema. Tá, aí a gente decidiu que vai chamar de SAMU. Nem sempre, né, o SAMU nos atende. Aí também uma outra que eu acho que é uma falta também de orientação, talvez, não sei se existe esse procedimento na reitoria, eu não vi ainda, qual o tempo máximo de espera? Você entendeu? É difícil. O quanto você pode esperar o SAMU para você não tomar uma iniciativa, falar, não, eu sei que a reitoria proibiu colocar um aluno do tal, mas ele está passando mal, eu vou levar. Né? Então, já surgiu essas dúvidas. Bastantes dúvidas. Uma outra coisa que tem acontecido aqui, pelo menos especificamente nesse campus, do aluno passar mal dentro de sala de aula e os setores não serem avisados. Aí chega o pai ou o responsável lá na portaria, eu vim buscar meu filho porque está passando mal. Como assim? O próprio aluno avisa, né? Aí você vai ver, o aluno está no vestiário, está sentado num banco ali embaixo da árvore, com mais 2, 3 lá socorrendo ele, e os setores, né, não estou falando só CAI, tá? Qualquer outro setor, não foi avisado. Então, acho que a falta também de um procedimento, tanto de orientação para docentes, para os discentes, para os administrativos, né? Em caso do aluno passar mal, para onde ele tem que ir, quem tem que chamar primeiro, entendeu? Eu acho que falta essa orientação, esse procedimento, né? Para não ficar aquela coisa, cada um faz de um jeito. É claro que na hora que a pessoa está passando mal, dependendo da gravidade, muitos se desesperam e muitos ficam meio sem saber o que fazer, principalmente quando é uma convulsão, alguma coisa que choca mais, vamos dizer assim. Desmaio, né? Um desmaio, né? É diferente o aluno falar que tá com ânsia, que está com dor de barriga, e você vê um aluno convulsionando. Às vezes, né? Já aconteceu, né? Que já aconteceu mais de uma vez. Tem pessoal que apavora, não sabe virar, se tem que virar, tem que ficar ligado. Eu acho que assim, não é a questão de todo mundo ter primeiros socorros e tal, mas se ele tiver um guia, né, de orientação, o que ele tem que fazer nesse caso, não, mandar alguém chamar no setor tal. Quem são o pessoal que tem o curso, talvez, né? Não sei. Aqui as pessoas têm. Só que eu não sei se essas pessoas atendem os 3 períodos, por exemplo. Então, talvez fazer igual a brigada, né? Tem um grupo que atenderia os 3 períodos. Né? Tá. Então, é uma coisa a se pensar, né?
E uma outra coisa que eu acho que eu já até solicitei para você particularmente é ter um cantinho de acolhimento para esses alunos que estão passando mal. Porque já aconteceu de aluno no noturno, está passando mal, o professor foi me chamar, eu fui procurar esse aluno, ele estava dentro do vestiário masculino. Como é que eu entro? Aí eu tive que chamar um aluno da sala, falou, ó, você entra primeiro, vê se não tem ninguém nos mictórios, aí eu entro para conversar com o aluno. Aí ele entrou junto comigo e eu consegui atender o aluno ali, que não estava se sentindo bem. Né? Até isso, né? Assim, onde porque falta isso, entendeu? Você lembra do aluno que convulsionava, né? O João Vitor? Ele retornou, né? Antes tinha, não sei se você lembra que tinha uma longarina aqui na C5. Então, quando eu falava, o João está passando mal, eu já vinha para a chave da C5, né? E eu trazia aqui. Aí ele ficava deitado na longarina, eu ficava observando, ligava para os pais, até os pais vinham buscar. Mas hoje a gente não tem esse local de acolhimento. Né? Mesmo a gente da CAI, que faz esses atendimentos, a gente não tem. Entendeu? Então, às vezes você atende o aluno sentado no banco, né? E às vezes ele precisa, como você falou, dependendo do que for ali, ele precisa ficar numa posição específica, né? Até aguardar, não sei, o SAMU ou o familiar chegar. Então, então, são várias coisas que eu acho que a gente tem que começar a pensar devido à demanda, porque a gente está com um número muito grande de alunos, a gente tem agora também alunos com necessidades, né, especiais, né? Então, nem sempre um aluno vai ter, por exemplo, o psicólogo, alguém no sociopedagógico para atender, mesmo que seja uma crise de ansiedade, ou alguma coisa relacionada, né? A gente sabe que a gente tem vários alunos aí com graus diferentes de autismo, né? No mínimo, um lugar para acolher esse aluno e ele fica lá aguardando ou seja, o SAMU, ou ele melhorar, ou o familiar vem buscar. E uma outra coisa também, né? Que os professores questionaram. Tá, o aluno sai daqui falando que está passando mal e vai para onde? E como é que eu faço com a presença desse aluno? O que eu anoto aqui? Não, presença é presença, né? Isso aí não tem que ter dúvida, gente. Então, o aluno está no campus. Mas eu não sei se existe, é por isso que eu falo, talvez procedimento. Um comunicado, um rol de procedimentos, até nesse sentido. Né? Até onde eu sei, não existe, assim, cada campus faz um comunicado, tem campus que não tem comunicado, não existe. O que eu acho talvez poderíamos pensar, eu não sabia que tinha esse GT já formado, eu tinha pensado... Esse GT foi encerrado, como eu falei, em 2017. E foi uma questão muito específica. Teve um resultado que foi implementado? Não. A gente recebeu a negativa da reitoria. Acho que foi específico para ter um enfermeiro, acho. Não foi o rol de enfermaria. Tá. E a gente recebeu a negativa da reitoria e se encerrou ali o GT. Eu não sei, eu sei que o pessoal torce um pouco o nariz, né? GT, comissão, mas talvez fosse o caso de criar um GT. Um GT, né? Para ter a criação desses procedimentos. Foi isso que eu pensei, a gente criar talvez um GT, e aí até você poderia fazer parte, porque você já tem conhecimento desse outro GT, não sei se foi trabalhado, mas a gente formar um GT mostrando para a comunidade quais são as leis previstas. Então, eu sei que existe uma lei que todo servidor público deveria fazer o curso de primeiros socorros. Então, talvez, se isso for verdade mesmo, se isso tem uma lei lá, acho que é lei estadual ou federal, então que a gente proporcione para os nossos servidores fazer esse curso. Então, pode ser uma coisa que a gente pode bater na reitoria. Ó, preciso desse curso para, pelo menos, todo semestre, ter pelo menos 4 servidores nossos. Então, umas coisas que a gente pode cobrar. E a questão do espaço a gente vai estudar. Se a gente vai ter que estudar mesmo o espaço, pode ser. Eu falei de tirar aqueles equipamentos dentro ali da carne, naquele cantinho lá, colocar uma longarina ali, o aluno aí tem a dor de barriga dele lá. Mas acho que ele talvez não seja mais confortável, mas a gente pode pensar. Eu pensei até em outro lugar já. Não dá para limitar em questão. Entendeu? Por exemplo, os seus vestiários, porque você fica limitado. Não, eu pensei em outro lugar ainda, mas é bom com GT a gente já discute. Né? E fica aqueles constrangimentos. Uma outra questão que eu coloquei em pauta nesse mesmo assunto
foi a questão de materiais de primeiros socorros. Lembra que antigamente tinha aquelas maletinhas de primeiros socorros? Né? Que é gás, água oxigenada. Coisas básicas. Coisas básicas. Por quê? Porque acontece com a prática de educação física, o aluno ralar, se cortar, às vezes na oficina. Aí chega o aluno sangrando, você não tem nem como limpar esse sangue. E você também precisa de luva, você não pode manusear de qualquer jeito. Aí você, não, aí o aluno vai lá no banheiro, lava e passa papel higiênico. Não, entendeu? É o mínimo, né? Você ter uma gaze para o aluno, né, limpar o ferimento. Ali a gente ninguém vai medicar, ninguém vai passar nenhum tipo de emplasto, nenhuma medicação. Então, só limpeza e só curativo limpeza também. E fazer um curativo ali. A gente vai tentar comprar esses equipamentos aí simples. A única coisa ali que eu acho que você colocou que eu acho que é mais complicado é o medidor de pressão. Esse talvez eu o precise medidor saber. De pressão, também da questão do oxímetro, né? Também acho que é uma coisa que também tem que saber usar. Então, eu não sei. Médio aqui, põe aqui um pouquinho, você erra, já dá um baixo, a pessoa apavora. Seria alguns equipamentos. Esses são. Agora o resto, assim, bolsa de gelo, essas questões são demandas mais simples. Né? Então, eu acho que essas coisas dá para comprar, a gente compra, deixa na caixa. Eu até fiz uma pesquisa em questão de, por exemplo, poderia dar a sugestão de uma formação de uma APM ou de uma associação ligada a isso. Só que a pesquisa que eu fiz, quando você está no âmbito estadual e municipal, que existem as APMs dentro das escolas, existe uma verba para isso. Existe uma parte da verba das escolas municipais e estaduais que vai para a APM e ela vai fazer de forma lá um orçamento participativo com os pais ali para saber o que vai fazer de melhoria ou até mesmo de alguns procedimentos ali. Mas no âmbito federal das escolas técnicas federal não existe isso. Mas a gente pode usar o Grêmio, porque o Grêmio o Grêmio é representatividade dos alunos. Então, como Porque, na realidade, né, não só dos alunos, né? Porque até a questão dos atendimentos. Isso Por exemplo, saber, o que o pai prefere? Que primeiro liga para o SAMU ou que primeiro liga para ele? Porque a gente já teve essa reclamação. Mas como é que vocês ligam para o SAMU e não me avisa aqui? Mas depois que a gente criar o procedimento, a gente fala para os pais, não tem escolha. Se o GT definir que vai ligar primeiro para o SAMU, vai ligar para o SAMU, gente. Você não avisou, tá aqui, ó. A gente criou um comunicado, vocês foram avisados. A gente faz igual a gente fez com o GT das comissões. Questão, ou liga para o pai chega aqui já esbravejando. Então meu filho está passando mal. Não, aí a gente tem uma regra. O aluno, a coleguinha da sala que avisa que meu filho está passando mal, a gente não está nem sabendo. Cadê? Ele não está aqui, né? Nem chegou. Como é que a gente vai saber? Entendeu? Às vezes na sala mesmo eles tentam resolver ali, entendeu? Perfeito. Então, só para fechar essa. Eu queria ver a opinião dos outros, se eles também acham a questão de GT, o que é a questão a criação desse procedimento, fazer uma consulta em relação a esses procedimentos. Eu acho importante daqui para frente a gente pensar nisso, né? Porque para a gente não passar. Ainda bem que a gente ainda não passou nenhum sufoco. Mas, né, com o aumento de demandas tal, a gente pode correr de passar um sufoco aí e a gente não saber como resolver. Teve um acidente na SMCT em 2019. Ele é um sufoco, né? Qual? Ele cortou o dedo. Sim. Teve uma aluna, não sei se vocês sabem, que teve uma aluna que ela convulsionou na sala, né? Isso tem várias. Noturno. Não, de tarde de manhã também teve o Levi, teve vários. Mas ela teve um AVC. Nossa. Não, depois só que só descobriu depois. Por quê? Mas estudava ela e o filho dela no noturno. Aí o filho percebeu que a mãe estava passando mal, aí com a ajuda dos alunos, já levou ela aqui para o... Aí eu depois, na saída, passei lá, para saber como ela estava e tal. Aí o filho falou, a médica constatou que ela estava tendo um AVC. E ela não voltou mais. Mas, né? Marcelene? Boa tarde. Eu acho que é extremamente importante e eu acredito que o GT funcione bem, porque com a experiência que a gente está tendo do GT de comissões,
como foi o nosso trabalho? Nós fizemos um levantamento, nós estamos por etapas, né? Então, a primeira etapa foi em relação ao inventário, nós buscamos toda a legislação, buscamos toda a documentação, fizemos um relatório, aí esse relatório foi divulgado, foi encaminhado, então, os moldes que foram seguidos, eu acho que é interessante para esse outro GT, porque vai ter a participação de todos e vão ter ciência de todas as normativas necessárias. E todos podem participar, aqueles que quiserem, a partir do momento que é entregue esse relatório, e esse relatório, como o Fernando fez, ele pegou o relatório, divulgou o relatório, pegou sugestões, a partir daí fez a regulamentação, divulgou novamente. Então, acho que esse processo é interessante. Então, acho que é bem viável, porque é algo sério que precisa, né, ter encaminhamentos. Então, acho que é muito pertinente a criação desse GT. Não, perfeito. Pergunta, então, para todos os conselheiros. Podemos, então, proceder com esse encaminhamento? A criação, então, de um GT para estudos sobre essa questão de atendimento, do regimento de atendimento, uma questão nesse sentido? Esse GT também é elaborar a criação do Isso, a criação do documento. E aí, assim, fica como sugestão que tenha pelo menos um da CAI, um do sócio, talvez um do NAPNE, e pelo menos um ou dois discentes também, né? Porque eu acho que é importante a participação, talvez um discente também, né? Um aluno para poder dar, também que o aluno tem a visão do aluno, né? Eu acho que é importante nesse GT. Todo mundo é de acordo? Léo, Bruno. Ontem mesmo estava com um aluno lá que estava sentindo os 11 e tal, aluno da noite. Então, quer dizer, é realmente necessário ter uma definição aí. Perfeito, obrigado, Léo. Pessoal, vencido então todas as pautas. A gente tem somente, eu acho que um pequeno aviso. Tá? Então, a gente vai convocar todos os conselheiros de novo pela uma reunião extraordinária do CONCAN para aprovação do PDI. Acho que a Marcelene quer falar um pouco. A Marcelene é presidente do PDI. Marcelene. Bom, a comissão, ela pede desculpas, né, mas nós estamos no processo há 5 meses, e é um processo bem denso, então, nós não conseguimos, porque nós temos que passar a gente acredita, né, a necessidade de se passar por todos os trâmites necessários, e em função disso, nós finalizamos já a prévia do texto, a comissão está toda lendo e fazendo as correções, porque o último formulário encerrou na quarta-feira, e aí nós não conseguimos encaminhar o documento hoje para o CONCAN. Então, a comissão gostaria de pedir, né, para que o CONCAN se reunisse extraordinariamente na semana que vem, para a aprovação desse texto, a aprovação do texto, para que a gente possa encaminhar para a comissão central. Então, o texto, ele vai ser disponibilizado na segunda-feira para uma consulta pública novamente. Então, todo o CONCAN vai poder acessar esse texto prévio já, tá? Então, ele está agora passando pelo processo de formatação, e nós já temos um drive, foi criado um drive do PDI para facilitar, nós vamos colocar todos os documentos, mesmo aqueles documentos que estão disponíveis, né, no SUAP, a gente vai juntar todos esses documentos. Então, por exemplo, atas estão todas disponíveis no SUAP para qualquer um poder consultar. Mas, para facilitar a leitura, então, nós vamos disponibilizar num drive, na segunda-feira, o texto que nós montamos a partir, né, de o material que nós recebemos por e-mail, por audiências, por consultas, todos esses documentos vão estar disponíveis nesse drive, que aí fica mais fácil para as pessoas localizarem o documento, não precisa estar buscando em outros locais, e o texto também vai estar totalmente disponível no site. Então, a comissão, ela já vai poder, o CONCAN já vai poder estar lendo esse texto já a partir de segunda-feira. Nós vamos receber mais sugestões agora para a escrita do texto, né? Na segunda e terça.
que é sugestões da produção do texto, tá? E aí a gente vai fechar na quarta-feira o texto e encaminhar para vocês à tarde o texto, porque a gente não consegue encaminhar antes, porque precisa de receber feedbacks quanto ao que está escrito, se a gente, né, vocês vão poder analisar os documentos, se os documentos que nós recebemos, as reuniões que nós fizemos, se estão coerentes com os dados que nós compilamos nesse documento. Então, a gente pede isso, a comissão pede, né, sabe que a gente já está reunindo essa semana, mas esse esforço de podermos estar reunindo na semana que vem, na quinta ou sexta-feira, para que nós possamos validar esse texto final para encaminhar para a comissão central. É isso que a gente está querendo, veio pedir como comissão. Obrigado. Obrigado, Marcelene. Pessoal, podemos então se reunir na quinta ou na sexta-feira da semana que vem? Sexta-feira, acho que é até melhor, né? Sexta-feira, melhor ou quinta? Vejam aí. Sexta, para mim é ótimo, seria ótimo na sexta. Sexta, dia 1º? Vamos... Que dias? Na sexta-feira, dia 1º, mesmo horário, 1h30? Conselheiros? Podemos jogar mais para tarde, você quer um assunto só? Pois. Permito na terça, dia 5. É que acho que aí já fica muito tarde, a gente já está atrasado na entrega do PDI. Já estão cobrando a gente, né? Eu acho que tem que entregar esse PDI no máximo. Caso, né? Eu venho, eu tenho que voltar para casa e voltar depois. Mas vai participar online, né? Pode ser ser online. Tá. É um assunto só? Tá. É PDI só? Perfeito. Então eu solto a convocação, a gente solta a convocação hoje, a segunda no máximo, né? Uhum. E aí a gente já com o item PDI. Perfeito. Conselheiros, mais algum aviso? Alguém quer dar algum aviso, algum recado, conselheiros? Não? Alguém quer usar a fala? Não? A Caju está escrevendo alguma coisa. Será que está escrevendo? Eu gostaria de só fazer uma observação. Pode falar, Léo. Computadores. Eu uso a B01, principalmente. Realmente, os computadores, para rodar o básico, está devagar, porque bateria, demora muito para ligar, para desligar. Então, quer dizer, realmente é uma necessidade. Não, perfeito, Léo. São o que? Mais de 10 anos que tem esses computadores lá. Perfeito. Alguns laboratórios já foram trocados todos, né? Já. Passo de Informática informática foram todos. 16, né? A16. Já foi trocado uma vez, né? Acho que agora vai trocar de novo, porque vai rodar de novo. A gente comprou 25 agora. Vai rodar alguns computadores. Só que alguns vão lá para baixo por causa do... Fala, Léo. Esses pequenos que chegaram aí, que estão em algumas salas, que é um pequenininho, né? Mesmo acho que no próprio... Acho que é melhor do que está lá. Não, que esses pequenos são de última geração, é os mais novos. Então, mas ele é pequeno no tamanho, mas ele é bem melhor. Sim. Sei lá. Não, o computador vai ter que investir, não tem o que fazer. É uma demanda que é grande. Bom, Fernando, voltando para a pauta de melhorias, até para a questão de esclarecimento, como foi um dos pedidos pontuais ali, a melhora na internet. Você teria como fazer para a gente alguma colocação de como poderia melhorar essa internet? O que precisaria de investimento? Só para a gente ter uma noção do como que funciona isso? É que precisa estudar, na verdade, assim, a gente tem um processo de internet que é pago pelo MEC, que é a RNP. Eles dão uma banda pequena para a gente, acho que é 100 gigas, se não me engano, o Danilo sabe melhor que eu. Então, a gente já estava trabalhando no limite dela. A gente vai pedir de novo para a reitoria que consiga uma contratação de uma banda maior que essa. Isso já vai melhorar a internet. Aí depois a gente precisa
verificar esses roteadores que já foram comprados, para ver se não está dando falha nos roteadores. Então, são duas Essa situações. banda depende de recurso da reitoria, é Do isso? MEC. Ah, do MEC. É o MEC que autoriza o aumento da banda de internet. Porque a gente não paga pela internet, né? A gente paga pelo MEC, que é via RNP. A gente tinha um RNP via rádio, e era lá do lado da Dutra, e ele transferia para cá. Já era ruim. A gente conseguiu passar via fibra agora. Mas mesmo assim, a gente está trabalhando no limite dela. Passa por dia, chega no limite dela. Então, a gente vai ter que mostrar para a reitoria mostrar para o MEC quanto que a gente utiliza de internet. De novos laboratórios acaba utilizando. Quanto mais banda, mais utiliza. Interessante avisar todos, de alguma forma, são os docentes e os servidores de modo geral, para depois eles se comunicarem aos alunos, né? Que fica aquela... Isso que me disse, Porque eu mesmo sou leiga, não sei porque essa internet chega, o que precisa para melhorar, porque... Né? eu vou ver com o Danilo, a gente escreve um No passado, o comunicado. Danilo, junto com o Henrique, né? Fez uma explicação geral de todo o trabalho da CTI, acho que fica mais transparente, os docentes, servidores de modo geral, entendem quais são os problemas. É porque quando você fala em obras, a gente sabe do que precisa. Ali é uma coisa que não... A gente sabe do que precisa, que é a verba, né? Ali isso. não tem muito o que fazer. Internet, como é que ela chega, como é que ela distribui. Só se a gente contratar outra banda de internet, aí tem que pagar. Só que aí tem que justificar o porquê está contratando outra. Se já tem uma internet que não é paga, vai contratar uma paga. Aí teria que fazer uma licitação. Aí começa o problema, né? Porque é licitação, a gente está dentro da Petrobras. Por onde vai passar esse cabo? Da onde vai vir? Qual é o operador que atenderia aqui dentro? Você me disse no passado, no momento, que já trocou. Agora é fibra que está chegando até aqui. Isso, a gente tinha uma... a gente tinha a Algar, que era... Antigamente era Algar. Era uma empresa via rádio. Ela tinha ficava em Mogi, a central, aí fazer transmissão para o Jardim, para a Vila Industrial ou aqui no Tesouro, e aí daqui transmitia para cá, porque não passava cabo. Aí a gente conseguiu trocar o Algar pela Vivo. Só que aí a gente utiliza uma fibra que é da Petrobras. Já é uma mais antiga, mas é boa. Tá funcionando legal. Vai para a Petrobras e vem para a gente. Tá? Agora precisa aumentar essa banda, porque a gente não tem uma banda muito limitada, né? A gente precisa aumentar essa banda. E aumentar essa banda, você falou que é um pedido do MEC, então... A gente pede para a reitoria vai pedir para o MEC analisar, porque aumenta recurso, né? Então, isso que eu falo. Aumenta. Que é ela que banca, né? O MEC banca. Eu vou ver com o Danilo, a gente escreve... Não entra naquele dinheiro que vem dos institutos, não, né? É direto, é pago direto. Tanto é que para trocar foi a mesma questão. Você tem que justificar porque você está trocando da Algar para a Vivo. Porque esse trabalho de conscientização, explicar para as pessoas, transparência, né? Conscientizar professores e alunos. Isso. Tem esse problema concreto. Vocês ficam vendo filme, vendo jogo, vendo essas coisas na hora da aula, acontece isso com a aula. Saber essa limitação, os alunos saberem disso é importante para não prejudicar a aula. Porque essa banda, ela influencia não só na internet direta, como o Wi-Fi, né? O Wi-Fi é pior. Tudo que é cabeado é melhor um pouco. Agora, quando é Wi-Fi é pior, porque aí tem a transmissão do roteador para o celular ou para o outro. A questão que a gente vai ter que fazer. Porque eu falo que a gente tem um ponto grande de Wi-Fi também, né? Sim. Porque se você pensar, como você falou, todos os alunos têm celular hoje. E o que eles mais fazem é ficar vendo algumas, né, vendo coisas no celular. Né? O tráfego fica bem... Talvez um trabalho que deve ser feito agora, que eu acho que alguns alunos têm senhas de professores aí. Isso a gente está discutindo já com o Danilo. Talvez. É uma coisa de que... Talvez levar todo mundo para o EduRun. Se der certo, a gente vai levar todo mundo para o EduRun. Aí todo mundo é visto. E para logar no EduRun, você tem que colocar o seu prontuário e a sua senha. Então a gente já sabe qual perfil você está usando. Talvez isso já melhore um pouco. Você tira aquele cara, agora eu estou aqui no Wi-Fi aluno, que não tem senha. Então, opa, agora você vai entrando no seu login e sua senha. Então, já dá uma melhorada nessa questão. É igual aquele Wi-Fi público da prefeitura, né? Isso. Que para você logar, você tem que... Colocar o seu... Você tem que, cadastro, né? Tem que fazer um cadastrinho rápido lá e... Perfeito. Finalizamos, pessoal. Fala, Léo, você quer falar alguma coisa? Sim. Voltando à questão dos computadores,
quando faz-se a aquisição, muito cuidado na especificação, como é feito em geral, e atualmente nós temos a tecnologia SSD, que é dispositivo de estado sólido, que substitui a versão antiga do HD. Ele é mais rápido. Então, por exemplo, quando você compra um computador, ele já vem com SSD. Ou ele vem com espaço destinado ao SSD. Ou seja, você dá um tempo de vida maior para a máquina, né? Porque você compra a máquina naquele estado, mas ela já está preparada para lá para frente você eventualmente comprar o SSD que está com custo cada vez menor e melhorar o desempenho da máquina. Dar uma sobrevida para ela. Sim. Perfeito. Obrigado, pessoal. Agradeço a participação de todos. Vou encerrar a gravação. Obrigado e boa tarde a todos. Bom final de semana. Boa tarde a todos.